Shalom aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um comentário bíblico e cultural da palavra de Deus. Quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, paz e esperança. Shalom Lahema, paz e prosperidade para todos. Eu acabei de fazer agora um comentário sobre o livro de Josué. Agora eu vou estar fazendo um comentário do livro de Juízes, e isso mesmo, falando da biografia do livro e falando dos pontos secretos do livro de Juízes. Vamos lá para mais uma pauta, mais uma paraxá, mais uma enquete da palavra de Deus? Vamos lá. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, comentarista bíblico, blibista, comentarista judaico, hebraico, grego e cultural e geográfico da palavra de Deus. Vamos lá? Quando nós olhamos a um ponto de vista do nome e o nome do livro chamado Livro de Juízes, entendemos que o nome juiz é dividido em algumas partes. E quantas partes são divididas o livro de Juízes? Sabemos bem, na verdade, que o livro de Juízes ele é dividido em 7 fases. E quais são elas e chamadas? A primeira fase é chamada de apostasia, isso mesmo, os 9 apostasias, as 9 apostasias no livro de Josué. A segunda fase é chamada as 7 servidões. A terceira fase é chamada de 16 juízes do livro de Juízes. Isso mesmo, o livro de Juízes revela o nome dos 16 juízes. Isso mesmo. A quarta fase é chamada dos 5 guerreiros civis da história. Olha só que interessante. Os 5 guerreiros civis da história. A quinta fase é chamada de profecias. Isso mesmo, profecias cumpridas. A sexta fase é chamada de guerra e os pecados do povo daquela época. A sétima fase é chamada de fracasso de Israel. Isso mesmo que você acabou de ouvir. A sétima fase é chamada de fracasso de Israel. Os fracassos de Israel. Ao segundo ponto de vista, o livro de Juízes. Você sabia que o livro de Juízes foi escrito na Palestina aproximadamente há 1126 anos antes de Cristo? Ao ponto de vista do livro de Juízes, o autor do livro de Juízes foi provavelmente um homem chamado Shemuel, ou conhecido como Samuel. As tradições judaicas atribuem a autoria do livro de Juízes a Samuel, como se está escrito e cadastrado em 2 Crônicas, capítulo 32 e versículo 32. O quarto ponto de vista do livro de Juízes é que foi escrito antes do tempo e da época de Davi. Olha só que interessante. Quinto ponto de vista é que o livro de Juízes contém 21 capítulos e 618 versículos e de profecias, 33 profecias, 23 mensagens e 5 promessas no livro de Juízes. Sexto ponto de vista do livro de Juízes, o nome chamado livro de Juízes no hebraico é chamado de Shofilite. Shofelet, que quer dizer tempo dos juízes. Isso mesmo, é um nome hebraico chamado tempo dos juízes. Sétimo ponto de vista do livro de Juízes, que contém os cânticos e louvores de Israel que era cantado naquela época na história, que são 8 cânticos. Olha só que interessante. Você sabia que o livro de Juízes contém os 8 cânticos de Israel? Isso mesmo. O cântico era o cântico de Moisés. O segundo cântico era o cântico de Israel. O terceiro cântico era o cântico de Moisés, ao outros cânticos também de Moisés.
registrada no livro de Deuteronômio 32, verso 1, 4, ou também 1 e 43. O cântico de Débora e Baruque, o cântico de Ana, o cântico também de Davi, o cântico dos remidos e o 8º cântico, os cânticos dos tributos, da tribunal, né? Da tribulação dos santos, isso mesmo, que fala no livro de Apocalipse 15 e verso 3 e 4, isso mesmo. Então, vocês sabem que esses são os 8 cânticos no livro de Josué. Existem muitos outros cânticos de adoração no livro também de Salmo. Sabemos bem na verdade disso. O 8º ponto de vista do livro de Juízes é que o livro de Juízes tem 5 atos de Jotão. Você sabia que o Jotão teve 5 atos, registrado em Juízes capítulo 9, versículo 7? E qual foi esses atos de Jotão? Vamos ver? O primeiro ato de Jotão é esconde-se dos assassinatos dos seus irmãos e escapa da morte. Segundo ato de Jotão, enfrentou corajosamente os homens de Sequim para reprová-los para fazer Abimeleque rei. Olha só que interessante. Quarto ou terceiro ato de Jotão, proferir uma parábola e uma alegoria da cerimônia de coração. Olha só. O quarto ato de Jotão interpretou a sua própria parábola. Olha só que interessante. Registrada em 16 e verso 20. Isso mesmo. O quinto ato de Jotão fugiu. Meu Deus. Sexto ato de Jotão enganou a si mesmo. Olha só. Sexto ato de Jotão recebeu honras. Esses são alguns atos de Jotão. Isso mesmo. São só alguns atos de Jotão. Agora vamos ver outras coisas interessantes. Ao 9 ponto de vista do livro de Juízes, recebemos que Gideão recebeu 6 recompensas. Você sabia disso? Que Gideão recebeu 6 recompensas? E qual foi essas recompensas que Gideão recebeu? A pergunta que me deixa calar. A pergunta que não me deixa calar. Qual foi as 6 bênçãos que Gideão recebeu? Vamos ver? As 6 bênçãos que Gideão recebeu, elas são essas. Primeira bênção, recompensa de Gideão foi honra do seu próprio povo. Honra do seu próprio povo. Segunda recompensa de Gideão, brincos de ouros e vários valores de riquezas. Terceira recompensa de Gideão, ornamento. Quarta recompensa de Gideão, cadeiras, pertences para orelhas e pérolas. Quarta recompensa. Quinta recompensa de Gideão, vestes de púrpuras de rei. Sexta recompensa, colares de ouro, camelos que trazia pedaços de ouro. Olha só que coisa interessante, meus amados irmãos. Agora, o 10º ponto de vista do livro de Juízes. Você sabia que o livro de Juízes contém 9 apostasia? Isso mesmo, contém 9 apostasias. Ao ponto de vista do livro de Juízes, reserva 7 pecados de Dalila. Você sabia quais são os 7 pecados de Dalila? Olha só que interessante. O livro de Juízes revela os 7 pecados de Dalila. Primeiro pecado de Dalila, fazer acordar para pecar o homem. Segundo pecado, cometer adultério. Terceiro pecado, fazer mal a alguém. Quarto pecado de Dalila, enganar
tramar a morte de alguém. Quinta, pecado de Dalila, vantagem nos homens, tirar vantagem dos homens. Sexto pecado, tirar vantagem do homem por ele para dormir. Sétima vantagem de Dalila, lutar contra o próprio Deus. Olha só. Então, meus amados irmãos, este é o comentário do livro de Juízes, nos seus mínimos detalhes, que vai ajudar vocês a fazer um sermão, a falar um pouco a respeito deste livro, e vai ser só glória e só vitória. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando a todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom. Curte e se inscreva neste canal lindo e maravilhoso, chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Shalom.